Paulo Guedes. Isso, criticando o Paulo Guedes. Aí agora, então, eu queria que o senhor me explicasse o que aconteceu, que eu tenho dois levantamentos que retratam bem a situação econômica do Brasil. O primeiro é relacionado ao crescimento de 1% do Produto Interno Bruto, o PIB, no primeiro trimestre de 2022. Leitão, despiorou. Despiorou é ótimo. O Brasil está no 9º ranking, é a 9ª posição, em um ranking de desempenho da atividade econômica elaborado pela agência Classificação de Risco Austin Rating, e inclui 32 países. O segundo levantamento foi divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de desemprego do Brasil recuou 4,3 pontos percentuais em um ano. A queda foi a maior entre os países do G20. O índice chegou a 10,5% no trimestre encerrado em abril. O desempenho no Brasil atingiu o menor nível desde 2016. Senhor Piperno, eu acho que é hora do senhor pedir desculpa ao ministro, não. né? Não é que nem aquela da tropa de elite. Na cara não, moço. Aí não, é cruel. Juro que vocês estão vendo algum motivo para comemorar? Não? Então, Não, é que você fez um discurso pandemia muito falso anteontem. Não, Acho que a gente estava debatendo. Imagina. Você estava dando os dados aqui com uma prepotência toda, falando que estava ruim. A produção industrial do Brasil, ela está atingindo os níveis de 2011. Mas tem gente comemorando isso. O desemprego do Brasil, aqui no Brasil caiu, é verdade, mas ele continua em 2 dígitos. Isso daí é um parâmetro que você está usando. Está lá, 10,5. Você está usando o parâmetro como recurso discursivo. Vamos lá. É tipo o desemprego puro do Brasil, ele caiu muito e ainda ele é o maior desse grupo de 20, dos 20 mais Sim, altos. a moeda brasileira é a que mais se valorizou. Então, eu quero dizer o seguinte. Fora o rublo. O desemprego do Brasil, Explica ele isso. é o maior entre as economias do G20. E a moeda brasileira é a que mais se valorizou no mundo. Claro, porque ela era a que mais tinha se desvalorizado. Então, nesse primeiro trimestre, ela não adianta. A cegueira ideológica é imanente. Um pouco do que é imanente a cegueira ideológica. Se você que está na rua acha que está boa a economia... Peraí. Não é que... Tudo é contexto, Piperno. Você teve uma situação pandêmica, os governadores trancaram as pessoas em casa, os prefeitos também. A matraca não deixou falar. Eu quero dizer o seguinte... O desemprego do Brasil caiu, é fato. Todo mundo viu uma série de índices nos últimos dias. Culpa de quem? Culpa de quem? Do governo Bolsonaro de estar alto, porque ainda está em 10,5. O desemprego no Brasil é de 10,5. O desemprego no Brasil, por exemplo, no fim de 2014 era de 4,5. Hoje é de 10,5. Tem gente que acha que tá bom. Colocar, como o Piperno coloca a culpa no Bolsonaro, ou o Marco coloca nos governadores, a culpa não seria do vírus, Marco? Não, você teve... Primeiro que eu acho engraçado, né? O Piperno, ele usa é um recurso manipulativo, retórico, que ele acaba utilizando no discurso que ele faz, que é o seguinte, pessoal, o Bolsonaro é genocida e culpado por todas as mortes do Covid. Governadores e prefeitos não têm qualquer responsabilidade. Eles não têm qualquer tipo de peso, culpa, ônus, gravame sobre a situação do Covid. Porque é tudo culpa de uma pessoa só, que, por coincidência, é um liberal, que tem uma visão de Estado completamente diferente da que ele tem e que está se candidatando à reeleição. Então, é muito fácil instrumentalizar esse discurso pernóstico, esse discurso carregado de ódio. É um discurso odioso esse daí. Porque ele chama o Bolsonaro de nefasto todos os dias e carrega esse ódio, destila esse ódio contra um oponente político, que é só um adversário político. Não deveria ter todo esse ódio de falar esse cara tem que ser julgado em Haia por crimes contra a humanidade. Isso é delírio. Delírio de uma esquerda que está morrendo de medo de perder a eleição. Nossa, e está, inclusive, medo, né? Que medinho, e está, inclusive, usando esse discurso de maneira ilógica. É completamente ilógico um negócio desse. Ponto simples assim. Então vamos lá. E a culpa de parar a economia é quem parou as pessoas de irem para suas lojas, abrirem os seus comércios, estarem na rua para circular bens e mercadorias. A culpa é dessa pessoa que imobilizou. Quem fez isso? Prefeitos e governadores. Quem fez isso? Prefeitos, governadores e todos os outros países do mundo. Praticamente todos os outros países do mundo. Todo mundo fez. E você cede? Ou seja, se todo mundo sair por aí ou seja, o mundo fazendo todo está andando errado, só o genial, o guia genial dos povos idiotizados, é que está certo. Mas é que tá. Então, aí que está o negócio. Todo mundo fez o contrário. Tem um ponto importante aí. Só ele, veja bem, é a vanguarda mundial. Que lindo, que beleza. Posso só fazer uma reflexão rápida? Claro. A gente encaminha depois mais uma, porque você fez um monte aí já. Líderes fizeram isso. Líderes governamentais, líderes de Estado. Pessoas falando em nome do povo fizeram isso. E certamente foi uma medida de cima para baixo. Quando ele fala que todo mundo fez, ele está querendo usar uma espécie de
afirmação de que todos fizeram, portanto seria burrice nossa não fazer igual. Não, foi imposto de cima para baixo. E as pessoas, ninguém ficou feliz com os efeitos dos lockdowns. Ninguém. Nós tivemos não é assim não. Inclusive, muitas vidas foram poupadas no mundo todo. Me fala quanto. É difícil de contar, porque é difícil, né? Claro, então, mas é fato que o Dória contava. Lembra do Dória? Se a pessoa está protegida em casa, dele? então eu quero que você que está nos assistindo me responda uma coisa. Você se sente mais seguro em casa, num ambiente de pandemia, ou circulando pelas ruas? Sem contratar, então perdendo emprego, perdendo vínculo de trabalho. A gente tem que contar sim. Ótimo, perdendo contrato, perdendo cliente. Quando os senhores falam que foi a figura do governador ou a figura do presidente, nós tínhamos técnicos analisando os números e trabalhando com a curva do vírus, número de mortes, enfim, número de contaminados, número de pessoas vacinadas. Nós tivemos agora, por exemplo, uma recomendação para o uso de máscaras em locais fechados. Foi uma recomendação em função de uma alta de 120% de internações por Covid em maio. Então, assim, foi o governador que falou assim, olha, vamos todo mundo colocar máscara. Na verdade, foi uma equipe técnica de médicos que está acompanhando a curva, não é isso, Marco? Médicos, comitê científico mais anticientífico que eu já vi na minha vida inteira. Que quando começou a pandemia... medicina agora. Eu sou como qualquer outro cidadão. A gente tem que usar um pouco de bom senso, um pouco de razão. Se você não usar isso daí para viver sua vida, desculpa. William, mas não é bom vai para uma redoma, médico? Vai para uma bolha no cume de uma montanha, sem poluição e sem risco, e viva num ambiente de bolha. Olha só, para se orgulhar de usar máscara nessa altura do campeonato, eu vou te falar, viu? É difícil. Mas eu vou te falar, quer risco zero para sua vida? Não viva, meu caro. Você quer risco zero para sua vida? Não viva. Eu quero dizer o seguinte, no Reino Unido, por exemplo, hoje o número de casos voltou a bater recorde, 260 mil novos casos. Então, é óbvio que isso não acabou. É óbvio também que ninguém quer colocar, nesse momento, camisa de força em ninguém. Apenas esse comitê sugere que a população continue tomando cuidado. Adoram um lockdown. Isso. Então, e aí, meu amigo adora um lockdown. Olha, voltando para o tema economia, se a gente tem cuidado, se as pessoas saem, por exemplo, para completar o ciclo vacinal e seguem a regra do jogo, a gente não vai conseguir equalizar melhor essa conta da economia. Ciclo vacinal, agora as vacinas estão sendo investigadas, a Janssen está sendo investigada por não ter o efeito adequado. Você tem a Coronavac também, que é objeto de muita crítica. Vamos com calma, porque esse ciclo vacinal aí não completou e está cheio de vacina sendo investigada por efeito colateral, principalmente em crianças. Nossa, ainda bem que o Brasil vacinou muita gente. O Brasil hoje tem uma média móvel de pouco mais de 100 mortes. Ainda é muita coisa. Você percebeu como o Pipero está dogmático? A ter mais de 4 mil mortes. Não pode questionar nada. 4 mil mortos em um dia. Ainda bem que a santa vacina veio para diminuir isso. Pode questionar a vacina para você, não? Não pode questionar. Cada um faz o que quiser. Eu só acho não pode, uma dogmático. Coisa assim... É dogmático. Acredite. Agora, eu, por exemplo, conheci muitos responsáveis, muitos empresários responsáveis quando se preparava a vacina, dizendo o seguinte: o grande remédio para a economia vai ser a vacina. E aí, a partir do momento em que houve ampla vacinação, tudo melhorou, inclusive os indicadores econômicos. Olha, nós conversávamos com a Camila, economista, né, e ela falava sobre a recuperação do rublo em função das perdas em relação ao dólar. A gente fala muito da preocupação dos impactos do confronto na Ucrânia aqui no Brasil. E a gente tem que entender que o próximo presidente, aquele que vai estar em 2023, ele tem uma responsabilidade muito grande e ele vai receber uma rebarba forte em função dessa possível crise alimentar mundial e todos os efeitos deste confronto lá, né? O Piperno, assim, nós precisamos de um bom presidente, uma pessoa preparada e com uma equipe técnica na área de economia também disposta a enfrentar esse desafio. A próxima safra vai ser a mais cara de todos os tempos, segundo vários especialistas. Por quê? Porque o custo dos fertilizantes está subindo demais, o custo dos combustíveis está lá nas alturas. Então, há uma tendência de elevação de preço. Qual a consequência disso? Primeiro, o Brasil é um exportador de commodities agrícolas. Então, o Brasil vai exportar muito mais. Agora, a população paga por esses alimentos, né? Para que chegue ao prato de cada um de nós, e isso tem todo um ciclo, um processo e custa. E vai custar cada vez mais caro. Marco Antônio, você como um liberal, a postura do governo
em 2023 ou daqui para frente em função dessa crise mundial? Não dá para saber como vai ser, porque a gente está no meio de um processo, num processo pré-eleitoral. Né? Vai entrar um processo eleitoral logo mais. Se for para um governo socialista, meus amigos, esperem o caos, esperem hiperinflação, que nem na Argentina, que nem na Venezuela, esperem uma economia em frangalhos, esperem os amigos do rei voltarem à corte para saqueá-la. É isso. Então esperem o que o socialismo pode dar para vocês. Aí vai lá, distribui do alto lá da pirâmide aquela migalhinha para o povo falando, tô aqui, ó, tô os seus centavos aqui, ó, para vocês de graça, como se tivesse serviço gratuito do Estado. O Lula é a mão do socialismo? É a cara. O Lula está tão distante do socialismo quanto o agente do Big Ben nesse exato minuto. Da cleptocracia aqui. Também, ele está distante? Não tem nada a ver. Ele conversa com o mercado toda hora, tem gente consultando aí muitos dos principais economistas do Brasil. Inclusive a Faria Lima conversa com o Lula toda hora. Lula outro dia se reuniu lá com emissários dele, com o dono da XP. Tem gente conversando com o Pércio Arida. Então, isso é uma balela, que isso aí é uma figura de campanha e também é normal. Toda campanha política você vai tentar macular a reputação do seu adversário. Isso faz parte do jogo. Mas o Lula não existe um passado? Existe. A gente acabou de ver o Duque aplaudiu o hino socialista. Não, Terceiro, não precisa ir tão longe, meu caro William. O Duque sendo solicitado a devolver aos cofres públicos 975 milhões de reais pelo Tribunal de Contas da União. Quem era o Duque? Diretor da Petrobras. Durante o governo mais corrupto da história do Brasil. É isso, está explicado para ele. A resposta dele foi dada. O Lula não foi condenado por isso? Então, peça para o Duque devolver o que foi atribuído ao Duque. O que os outros têm a ver com isso? Se o Duque roubou, ele que acerte as contas. A narrativa petista é essa. Marco, vamos lá. O Lula não tem nada que impede ele de, por exemplo, concorrer à presidência. Então, por exemplo, você está fazendo uma relação de um cara que tem que devolver um dinheiro. Não acredito que você virou advogado do PT agora. Não sou advogado do PT. Eu estou te perguntando, Marco. É simples isso. Gente, pelo amor de Deus. Porque as pessoas estão relacionando um com o outro, mas tudo tecnicamente, Marco, tecnicamente a gente viu o que aconteceu. A história mostra que o Supremo Tribunal Federal, por uma tecnicalidade, tirou o foro da competência do foro de Curitiba, colocou para Brasília e prescreveu o crime em favor do Lula e em desfavor do Brasil. Essa é a realidade. Você sabe que a capa do jornal Folha de São Paulo de hoje estampa como manchete principal a história da mansão 6 milhões de reais que o senador Flávio Bolsonaro comprou em Brasília. Tá vendo? E ele disse que pagou mudar o assunto com o maior saque que ele ganhou na história do Brasil. Com os serviços de advogado dele. Tá? Só que aí foram vasculhar Brasília e Rio de Janeiro, que são as duas seções onde tem inscrição na OAB, e não há nenhuma causa definida, nenhum processo que tenha o acompanhamento dele. Piperno, e aquelas palestras que foram dadas aí pela turma do PT ao longo dos anos? Eu conheço gente que, por exemplo, pagou para assistir palestra do ex-presidente Lula. Isso eu conheço. Entendi. Marco Antônio. Não, é isso aí, pessoal. A visão de mundo é essa. O pessoal... Existe uma cegueira ideológica do pessoal que apoia... Não, de jeito nenhum. Não queria. Não? Não. Obrigado, Piperno, mas eu não aceito seu convite. Não, eu também nunca fui. Eu estava até pedindo um convite para você. Não, fica tranquilo, eu tô tranquilo. Mas aqui existe o Maronato que pagava. Não existe uma cegueira ideológica de pessoas que apoiam um regime socialista, comunista, e que faz isso, né? Manipula as pessoas. E sempre é assim, William, os fins justificam os meios. Então eles trazem essas causas muito elucubradas, o governo que acabou em 2010 era comunista. E é sempre a hora de começar a campanha eleitoral, por exemplo, e colocar os dois olhando para os candidatos. Eu fico imaginando a campanha eleitoral, os senhores olhando para os candidatos frente a frente e questionando. Esse é o programa Opinião, com Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. Que é verdade. Qual seria a pergunta, por exemplo, para o seu candidato, Piperno?